Olá pessoal, aqui é o Henrique. Eu intenciono que esteja tudo bem com cada um de vocês e vamos lá para mais uma leitura, né? Hoje nós vamos fazer um breve panorama, né? Não vai ser um panorama completo sobre a vida amorosa, mas nós vamos estar falando então sobre como essa pessoa te vê, né? Os pensamentos dele ou dela com relação a você e as próximas atitudes, então, com relação a você, tá? A primeira opção da leitura de hoje, tarô egípcio, pedra da lua. Segunda opção, Tarô dos Magos e o Cristal de Quartzo Rosa. Ou a terceira opção, então, o Pequeno Príncipe, o Tarô do Pequeno Príncipe e o Cristal Ametista, tá? Se necessário, façam uma pausa para escolher a opção de vocês. Se concentrem bem, né? Não escolham com pressa, no susto. Se por acaso, mesmo escolhendo com tranquilidade, com calma, vocês perceberem que não faz muito sentido, tentem escolher uma outra opção, tá? Mas sempre deixem a intuição de vocês conversar com vocês, tá? Porque às vezes não sai exatamente o que nós queremos, mas o que nós precisamos ouvir, né? E se você quiser escolher mais de uma opção, né? Ou seja, mentalizar mais uma pessoa, pode também, tá? Só não escolham aí várias opções, por exemplo, logo de cara para a mesma pessoa. Só escolham uma outra opção para a mesma pessoa se você perceber que não ressoou nada, que não fez sentido nenhum, tá bom? Então, vamos lá, vamos dando início aqui para vocês que já escolheram, se conectaram com a primeira opção, cristal de quartzo, pedra da lua. Vamos lá. Tarô egípcio. Deixa eu só puxar um pouco aqui. Vamos lá. Mentalize a pessoa que você deseja saber a respeito. Três de espadas. Enamorados. Como essa pessoa te vê? Quais as próximas atitudes com relação a você? Vamos lá, vocês trouxeram uma pessoa, mentalizaram uma pessoa que é bem complicadinha, né? Não parece, não parece, mas porque vocês ainda não conheceram bem esta pessoa, tá? Alguns aqui eu vejo que é algo mais inicial, para outros vocês já conhecem, já sabem que é uma pessoa um pouco mais complicada, tá? O que eu quero dizer com complicado? Vocês já vão entender no decorrer da leitura e também vão poder perceber se a leitura é para você ou não de fato, tá? Bom, para vocês que mentalizaram a primeira opção, aqui a Pedra da Lua, eu vejo o seguinte: é uma pessoa que neste momento, o que pensa com relação a você tem uma atração forte por vocês, tem um sentimento ali, um sentimento romântico, tá? Então você sabe que com sentimento romântico, muitas vezes vem também uma idealização, tá? Ou seja, ainda não é amor e não é apenas atração física, existe algo, né? A carta dos enamorados, existe algo romântico. Então tem aqui uma certa idealização de alguma forma, tá? Só que eu vejo que na percepção dessa pessoa, alguma coisa aconteceu que decepcionou ele ou ela, tá? Então, assim, não sei se as coisas estavam acontecendo e de repente a pessoa tentou se aproximar de você, tentou lhe dar uma aproximação maior, te chamar para alguma coisa e você recusou, ou você disse que de repente o que a pessoa queria te propor você não aceitava, você não queria aquilo, ou aqui, por exemplo, pode ser que vocês, de fato, vocês queriam algo e a pessoa queria outra coisa, né? Não era a mesma coisa. Para alguns casos, eu vejo que essa pessoa aqui se sentiu muito atraída por vocês,
né? Quando vocês se conheceram. Para alguns vocês só se viram uma vez, depois não se viram mais muito, né? Pode já ter passado algum tempo, inclusive. Mas eu vejo aqui que parece que essa pessoa de repente queria alguma coisa ali no calor do momento, no calor da emoção, e vocês, percebendo isso ou não percebendo, não quiseram a mesma coisa, tá? Aí esta pessoa ficou um pouco ressentida, tá? Ficou um pouco ressentida. Eu não vejo que seja um ressentimento somente com relação a vocês ou com relação ao que vocês fizeram, mas parece que é um ressentimento que a pessoa tem contra ela mesma, tá? Por que que eu tô falando isso? Porque 5 de paus é geralmente um conflito interno. Então, esta pessoa aqui, por mais que vocês tenham se afastado, né? Nesse momento, a maioria que está afastado dessa pessoa, ou se não está afastado, está numa situação muito incerta, né? Naquela coisa que vai, vem, volta, né? Mesmo que seja comunicação, né? Às vezes a pessoa conversa, parece que está fluindo, aí de repente se afasta, some, dá um ghost, né? Um ghosting. Bom, o que que acontece? Essa pessoa, ela tem um duelo interno dentro dela, tá? 5 de paus, ou seja, é uma pessoa que aqui me parece que é uma pessoa que quer viver uma coisa para a sociedade e outra coisa está acontecendo dentro do coração dela, dentro do emocional dela, tá? Por quê? Porque em alguns casos essa pessoa tem alguém já, tá? Essa pessoa já pode ter alguém, ou seja, aqui já tem um compromisso, já tem um relacionamento, já tem um casamento, já tem um namoro aí na vida dessa pessoa. Só que essa pessoa se sentiu muito atraída, se sentiu aí meio que apaixonado por vocês, tá? Quando conheceu vocês. Então aqui é uma pessoa que vive um conflito interno. Para alguns, se não tem aqui a maioria tem relacionamento, tá? Mas pode ser que tenha problemas com a mãe também, com a figura materna. É como se vocês fornecessem de alguma forma o amor, o carinho, o acolhimento que essa pessoa gostaria de ter na vida dela. Então, por mais que está num relacionamento, o relacionamento não está preenchendo, não está completando, tá? Então, eu vejo que esse movimento que essa pessoa fez para essa pessoa, para vocês pode ser que tenha sido uma coisa normal. Tipo, por exemplo, te chamar para sair, ou fazer qualquer movimento que para você pode ser algo normal. Para essa pessoa foi algo mais extraordinário, foi algo assim mais que essa pessoa se sentiu desafiada a se superar para fazer isso, tá? Então por isso também a pessoa de repente tomou mais pro lado pessoal, levou mais ali, ressentiu um pouco quando vocês não aceitaram o que essa pessoa propôs, o que essa pessoa queria, tá? Eu vejo que essa pessoa, abrindo com 3 de espadas e encerrando com 5 de ouros, é uma pessoa que não está bem emocionalmente, tá? 5 de paus, ou seja, como eu falei, pode ser uma pessoa que está vivendo um relacionamento, mas que não quer terminar o relacionamento para ir em busca da verdadeira felicidade, para ir em busca de algo melhor, né? Porque para agradar a família, ou para agradar o companheiro ou a companheira, ou para agradar uma imagem social que se construiu através disso, enfim, são várias situações, tá? Mas aqui tem alguma coisa que faz com que a pessoa tenha que se esconder atrás de uma máscara e não ser ela mesma, e aí acaba vivendo infeliz, é claro, né? É claro que vai viver infeliz. Mas tudo são escolhas na vida, tá? Eu estou falando tudo isso para que vocês saibam como se situar nessa situação. Porque a análise, em suma, ela não é sobre a outra pessoa. A gente faz uma análise sobre a outra pessoa para vocês poderem decidir com mais tranquilidade, com mais clareza. Mas, no final das contas, o que realmente importa é a sua decisão diante disso, tá? Bom, próximas atitudes desta pessoa com relação a vocês, 9 de espadas, tá? Então, eu não sei se vocês têm essa pessoa adicionada em rede social, ou se vocês conversam com esta pessoa de vez em quando. Me parece uma pessoa que está um pouco arredia, está um pouco, assim, esquiva de vocês, tá? Mas 9 de espadas é aquela pessoa que quanto mais quer deixar de pensar, quanto mais foge dos pensamentos, quanto mais foge do sentimento, mais ela lembra de vocês, tá? Aquela pessoa, por exemplo, não, eu vou, como diz uma frase que eu vi esses dias, né? Fui dormir para esquecer do problema e sonhei, né? Lógico, né? O conteúdo psíquico ele não dorme, então, se você dorme, vai dormir para tentar esquecer de uma pessoa que você está pensando obsessivamente, você vai sonhar com a pessoa, né? Isso é uma dinâmica do inconsciente. Mas assim, nesse caso aqui, é bem isso. É uma pessoa que de repente quer fugir de tanto que pensa de vocês, né? Quer deixar de pensar tanto em vocês, mas quanto mais tenta deixar de pensar, mais pensa em vocês. E aí entra nesse conflito interno aqui, ó, né? É uma pessoa que gostaria de comunicar com vocês, gostaria de avançar, mas isso é só na ideia, é só no pensamento. Porque na prática,
Vem toda uma questão emocional como uma avalanche por cima da pessoa que faz com que ela não se movimente, tá? Não se movimente. É uma pessoa que no fundo é infeliz, tá? Tá vivendo um momento de infelicidade. 5 de copas, ou seja, pode ser uma pessoa um pouco deprimida, pode ser uma pessoa um pouco depressiva, pode ser uma pessoa que se arrepende de ou ter se movimentado na sua direção, ou de ter aqui se declarado algum tipo de sentimento, ou dado alguma abertura, tá? É uma pessoa que também não está satisfeito com a vida que está levando, mas não tem a coragem, ou não vejo fazendo movimento para mudar isto, tá? É aquela pessoa que está bem conformada ali com a situação, mesmo que exista uma grande ansiedade, tá? Porque 9 de espadas é uma pessoa ali que não tá no melhor momento, não. Tá passando por umas turbulências psíquicas, mentais, emocionais, né? Porque essa pessoa precisa aqui olhar para alguma coisa que ela está rejeitando de ver, tá? Então é como se aqui, é importante que eu fale isso também, existe uma dinâmica de projeção muito forte aqui nessa situação. Ou seja, vocês surgiram na vida dessa pessoa meio que por acaso, né? Por acaso não existe, mas meio que por acaso, ou seja, não era algo que vocês planejaram, não era algo que vocês de repente tiveram a intenção, não, hoje eu vou entrar num aplicativo para conhecer alguém, não, hoje eu vou sair de casa para conhecer alguém, né? Não foi nessa intenção, meio que simplesmente a coisa aconteceu aqui para a maioria. Claro, pode ter sido alguém que você conheceu no aplicativo? Pode, mas não é a maioria aqui, tá? Aqui meio que vocês se conheceram de uma maneira despretensiosa. Você estava fazendo as suas coisas, a pessoa estava fazendo as coisas dele ou dela ali e vocês se encontraram, se conheceram. Eles falam também que alguns se conheceram através de amigos em comum, tá? Mas o que quer que seja, aqui é uma situação onde parece que essa pessoa não estava esperando te encontrar, meio que aconteceu, tá? E essa pessoa se encantou com você, enamorados, mundo, né? Só que ao mesmo tempo essa pessoa viu também coisas que ela está empurrando com a barriga, que ela não está querendo mudar, que ela está resistindo a olhar, a enxergar, e você meio que refletiu na direção dessa pessoa isso. Meio que foi um espelho, tá? É lógico que para você também teve alguma dinâmica de você se conectar com essa pessoa, porque senão você nem estaria perguntando aqui, né? Nem estaria ouvindo uma leitura para saber. Se fosse uma pessoa qualquer que passou na sua vida, você nem está perdendo seu tempo para saber mais sobre essa pessoa, né? Mas aqui realmente é uma pessoa que pode agir de maneira estranha com você porque está completamente perdida, tá? Inclusive é uma pessoa que oscila, gosta de você, tá? Não oscila no sentimento que tem por você talvez não oscile, ou seja, aquela coisa assim de sempre gostar, ter uma admiração, mas manter uma distância. Se vocês quiserem conversar sobre o sentimento com essa pessoa, se preparem para o conflito. Vai ser um conflito. Por isso, comunicação, cuidado com comunicação conflituosa. Você falar uma coisa, a pessoa entender outra, completamente ao contrário. Você declarar um sentimento e a pessoa de repente desprezar você, tá? Aqui tem alguma coisa de que se vocês forem puxar assunto com essa pessoa, pode ser que ela não responda, ou pode ser que ela responda de uma maneira bem, assim, que gere um conflito entre vocês, tá? Porque essa pessoa, ela meio que vai querer jogar para cima de vocês essa frustração dela. Só que essa frustração dela é dela com ela mesma, não é com vocês. Vocês só são um espelho para ela se enxergar ela mesma, tá? Então, por isso que é uma relação complicada aqui. Se vocês querem continuar nessa situação, vocês têm que levar tudo isso que está sendo falado aqui em consideração, tá? E olha como é interessante, a gente encerra aqui com uma leitura, né, com a carta da justiça e os 5 de copas, né, no que a pessoa vai fazer, atitudes futuras. Ou seja, não vai fazer muita coisa, né? Eu vejo uma comunicação parada, eu vejo uma falta de movimento, só que ao mesmo tempo a pessoa fica se lamentando. É como se ela ficasse pensando assim: ah, e se tivesse dado certo? E se tivesse acontecido isso? E se tivesse acontecido aquilo? Para alguns pode ter distância geográfica também, tá? Então, assim, é uma pessoa que ela encontra um certo conforto nesses pensamentos, né? De admiração por você, de viver meio que essa coisa mentalmente, né? Na imaginação, na fantasia de, ah, se tivesse vivido. E aí a pessoa vive todo o aspecto positivo, mas na prática essa pessoa está fugindo da realidade, porque ela está num conflito grande, tá? Então aqui, não sendo uma carta kármica, né? Talvez a justiça possa ser considerada carta kármica em algum aspecto, mas não é o que eu estou entendendo nesse contexto. Mas assim, é um desafio grande para quem quiser se envolver, para quem quiser ter algo com essa pessoa,
tá bom? Verifiquem se realmente vale a pena vocês continuarem nessa dinâmica, tá bom? Então vamos lá, esta foi a leitura para vocês, né, que se conectaram com a primeira opção aqui, a Pedra da Lua, né? Lembrando que quem precisa de mais informações sobre consulta particular, sempre na descrição do vídeo aqui embaixo. Vamos lá agora então, para vocês que se conectaram com a segunda opção da leitura, o Tarô dos Magos. Vamos lá, leitura, opção número 2, Cristal de Quartzo Rosa, Tarô dos Magos, né? Pensamentos, como ele te vê, ou ela, né? E próximas atitudes dessa pessoa com relação a você. Mentalize a pessoa que você deseja saber a respeito. Certo. Bom, aqui vocês mentalizaram uma pessoa que vê vocês com a possibilidade de ter um relacionamento, tá? Não, a pessoa disse que ela não quer relacionamento comigo, então a pessoa não é a leitura para você, tá? Isso é importante que fique claro, porque eu vejo claramente aqui, claro, ouça a mensagem até o fim, né? De repente tem uma frase que é para você, mas no geral eu vejo aqui pessoas que veem vocês com a possibilidade de ter um relacionamento sério com vocês. Inclusive, são pessoas que podem estar afastadas de você sim, tá? E podem achar, inclusive, que você pode se sentir inferior a você, tá? Pode ser uma pessoa aqui que de repente pensa que você está seguindo outro caminho, ou que você não quer relacionamento agora, que você conhece outra pessoa, ou que você está seguindo em frente sem ele ou ela, você não está nem aí para ele ou ela, tá? Então aqui é uma situação de uma pessoa que te vê com possibilidade de ter um relacionamento, é uma pessoa que vê que com você poderia ter um relacionamento magnífico, um relacionamento maravilhoso, né? O Hierophante com a carta do mundo, só que ao mesmo tempo aqui é uma pessoa que meio que como se não tivesse esperança mais, como se é uma pessoa aqui que não tem uma expectativa de que algo aconteça entre vocês. É como se assim, no fundo, a pessoa acha que até pode acontecer alguma coisa entre vocês, mas se for meio que um milagre, meio que se for uma coisa assim, meio que sobrenatural, tá? E é o que a pessoa gostaria, tá? Mas na prática, eu não vejo essa pessoa fazendo alguma coisa grandiosa com relação a um movimento, com relação a vocês, porque ela se sente um pouco inferior, tá? Também é outra situação de uma pessoa que fica no campo da idealização, parecido com a leitura número um. Parecido, não é a mesma pessoa, claro. Mas aqui é uma energia parecida, é uma pessoa que, ó, pode ter procurado você e você de repente disse que tinha algum obstáculo para vocês estarem se encontrando, ou não pôde naquele momento em que a pessoa te convidou para um encontro. De alguma forma você, ou de repente você quis
ir com mais calma, vamos dizer assim, né? E a pessoa achou que você estava colocando um obstáculo. Tem alguma coisa aqui que você não, digamos assim, não é que você se fez de difícil, mas aos olhos dessa pessoa ela achou que você se fez de difícil, ou que você não estava afim, que você estava respondendo só por educação, tá? Tem alguma coisa aqui nesse contexto. É uma pessoa aqui um pouco assim, que tem o orgulho ferido facilmente, tá? E eu vejo que aí essa pessoa resolveu se fechar um pouco mais no trabalho, tá? Outra coisa aqui é uma pessoa que pretende fazer um movimento, mas como eu falei, é uma coisa mais a distante, mais a longo prazo. Ela acha que só assim, só se for por um sopro divino para acontecer aqui um movimento que venha a concretizar o que vocês estão querendo, que essa pessoa quer com você, né? Que é um relacionamento. Ou ela te vê como esse potencial, tá? Aqui eu percebo que é uma pessoa que se perde um pouco na idealização, né? É aquela pessoa assim que idealiza, mas só vê a parte boa, sendo que todas as pessoas apresentam o outro lado também, né? Que é o lado desafiante, que é o lado que nem sempre é fácil de lidar, né? E que nestes casos a pessoa não está querendo ver ou não está enxergando, né? Porque tá ali ainda meio que apaixonado, meio que apaixonada por você, tá? É uma pessoa que pode se sentir inferior financeiramente com relação a você, muito inferior. Porque 10 de ouros com Cavaleiro de Ouros, o Sol, é uma pessoa que vê vocês assim com uma energia muito magnética, com uma energia de prosperidade, com uma energia de riqueza, com uma energia de abundância. Eu não sei se essa pessoa é pobre ou se ela se sente pobre, tá? Porque eu vejo aqui, ó, realmente é uma pessoa que se sente nessa energia. Ah, não, a pessoa tem muito dinheiro. Não sei, com relação a vocês, essa pessoa se sente inferior em relação a algo. Pode ser dinheiro? Pode. Pode ser com relação ao fato de vocês chamarem atenção, de vocês serem pessoas magnéticas, vocês serem pessoas sedutoras, misteriosas? Pode também. Isso pode deixar a pessoa insegura, mas é um problema da pessoa, não é de vocês. Né? Mas como nós estamos analisando a energia da pessoa, tá aparecendo isso também. Me parece aqui por essa carta do julgamento de que vocês ainda terão algo entre vocês. O que pode ser esse algo? Pode ser uma comunicação, pode ser um encontro, pode ser um relacionamento. Depende de como vai fluir as coisas, de como você vai encarar essa situação também, tá? Aqui me parece também que é uma situação onde existe alguma distância geográfica, ou seja, pode ser que a pessoa mora em outro país, em outra cidade, em outro estado. Outro bairro, não. Na mesma cidade é difícil, mas aqui pode ter alguma coisa de distância geográfica, tá? Ah, não, mora na mesma cidade. Pode ser? Claro que pode, é uma leitura geral, mas a maioria aqui tem distância geográfica. Então, assim, ó, é uma pessoa que ela não te esqueceu, que ela não parou de pensar em você, pensa um pouco menos do que a pessoa anterior, tá? A pessoa anterior pensava absurdamente em vocês. Essa pessoa aqui pensa um pouco menos, mas pensa às vezes, tá? Só que aquela pessoa assim que pensa com certo coitadismo, né? Ai, eu queria tanto que ele me respondesse, eu queria tanto que ela falasse comigo, eu queria tanto que me procurasse. Tá, mas a pessoa mandou uma mensagem? Não, a pessoa não mandou. A pessoa mandou uma mensagem, de repente você não quis sair com a pessoa, não podia sair naquele dia, a pessoa já achou que você não tá afim. Aí a pessoa se isola naquele pensamento de, ah, se tivesse dado certo. Poxa, a pessoa tentou uma vez, e não saiu exatamente como a pessoa queria, tá? Então, por isso, é uma pessoa aqui que aparece com uma energia um pouco mais que facilmente fere o orgulho, né? Que fere o ego, tá? Mas se vocês querem saber se é uma pessoa que gosta de vocês, absolutamente. O mundo e o mago. Perdão, o mundo e o hierofante. Gosta de vocês, tá? Vê vocês aqui como uma pessoa. Vocês têm uma energia forte, vocês sabem disso, né? Mas aqui é uma pessoa que vê vocês nessa energia. E se sente um pouco. Olha, é uma pessoa que está triste de alguma forma, tá? Esse cavalo que está me passando um olhar triste. Esse cavaleiro de paus que está numa posição de derrota, tá? Num olhar de derrota. Eu sinto que é uma pessoa que acha que não tem mais chance com você. É uma pessoa assim que percebe que acabou, que é tudo assim, que nunca vai acontecer. Se acontecer é só por um milagre, tá? E é uma pessoa que pode estar até assim um pouco pessimista, né? Você sabe, né? Aquilo que a gente vibra, a gente enxerga. Isso ninguém nunca fala, né? O que a gente vibra é o que a gente enxerga. Então, como é que você vai enxergar uma coisa diferente da que você está vibrando? Você tem que ampliar a sua vibração para você conseguir enxergar as coisas.
Que a gente atrai, que a gente vibra, é claro, né? Mas a gente só enxerga coisas que a gente está vibrando, né? Por que as pessoas que vibram negativo só enxergam a desgraça do mundo? E as pessoas que vibram um pouco mais para cima, elas já enxergam as coisas boas, os motivos para se agradecer, os motivos para serem felizes. Ué, o mundo é o mesmo, né? Por que para uma pessoa é interpretado de tal forma? Porque isto é os conteúdos psíquicos que aquela pessoa tem e, consequentemente, a vibração da pessoa. Então, é uma pessoa aqui que. Por que eu falei isso? Porque é uma pessoa aqui que, mesmo que vocês queiram conversar com essa pessoa, vocês vão sentir aquela energia assim de. Aquele marasmo, aquela dificuldade. Ah, porque sabe como é que é? A vida tá aí, mas não é fácil, né? Aí, por exemplo, você fala assim, ué, mas qual que é o problema? Eu estou querendo um relacionamento, você também quer, qual que é o problema? Ah, não, mas é que a minha vida financeira não tá assim. É uma pessoa muito insegura, tá? Eu não sei se eu não sei se eu vou poder te dar uma vida boa, eu não sei se eu vou poder te dar um presente como você merece. Sabe aquelas conversas assim? Que às vezes as pessoas até dizem assim, você merece alguém melhor do que eu. Isso, pra mim, é uma desculpa, né? Mas o pior é que tem gente que fala isso de maneira sincera, de maneira verdadeira. A pessoa se sente tão inferior, ela se sente tão insegura diante da outra que ela fala isso. E é verdadeiro, né? Então, claro que tem gente que usa isso também como desculpa para dar um fora, né? Acontece as duas situações. Mas, nesse caso aqui, é uma pessoa que se sente inferior. Eu não sei se existe diferença de idade entre vocês, pode existir, tá? Porque o Papa, como o louco aqui, pode representar uma diferença de idade, ou uma diferença financeira, ou uma diferença da maneira de ver a vida, que aqui é uma coisa muito forte, né? Por exemplo, você é mais livre, você é mais tranquilo, essa pessoa já é um pouco mais assim pessimista, como eu falei, é uma pessoa assim que se prende muito a conceitos, né? Parece que tem um conceito na mente e é aquilo de qualquer jeito, aquelas crenças ferrenhas que não mudam por nada, né? Então aqui eu vejo que tem, é como se alguma coisa fosse acontecer, tá? Isso aqui meio que não é que vocês possam controlar. Carta do julgamento é tipo assim, ou você vai comunicar com essa pessoa, ou a pessoa vai comunicar com você, mas é meio que uma coisa que vai ser assim meio que impulsiva, tá? Não vejo que não dá nem para determinar tempo também, não é uma coisa agora ou daqui a pouco. Mas vai acontecer alguma coisa, um movimento entre vocês, tá? Vai acontecer uma comunicação, ou vai acontecer um encontro, né? Lógico que vocês vão ter que comunicar antes para se encontrar, lógico, mas alguma comunicação pelo menos vai acontecer. Essa pessoa quer isto, né? Só que ela não tem esperança. Olha que interessante. É engraçado, né? Às vezes as pessoas querem uma coisa, mas elas não acreditam que aquilo vai acontecer, né? E o julgamento é uma carta que fala de surpresa. Então, de certa forma, essa pessoa é como se ela quisesse ser, né? De alguma forma, ela pensa assim, a esperança é a última que morre. Mas eu ainda tenho esperança de ser surpreendido por ele ou por ela. Tá? Tá muito assim essa energia. Muito assim. Mas é uma pessoa que tem vocês em altíssima conta, tá? O sol com o mundo, a gente não tem nem o que dizer, tá? Então essa é a leitura para vocês que se conectaram aqui com a segunda opção da leitura. Cristal de quartzo rosa. Vamos lá, por fim, para vocês que se conectaram com a terceira opção da leitura. Cristal ametista e o tarô do Pequeno Príncipe. Vamos lá. Opa, vamos ver o que está oculto aqui nessa história. Vamos descobrir. Vocês mentalizaram alguém que tem saudade de vocês? Ah, não, gente, vamos ver. Vamos ver, essas leituras vão ser todas parecidas hoje. Às vezes é isso também, né? O momento coletivo, né? A média do momento da maioria das pessoas. Pode acontecer, né? Às vezes saem leituras completamente distintas, às vezes saem leituras parecidas. Muda-se os personagens, né? Mas as pessoas estão muito parecidas, dependendo do momento, dependendo da situação. Vamos lá.
Meu Deus. Bom, aqui vocês trouxeram uma pessoa, já vou falar tudo. Pode ser que algumas pessoas levem isso como surpresa ou como um choque, tá? Porque saiu a carta da Lua, então eu vou passar a mensagem como ela está vindo, mas pode ser que algumas pessoas aí sejam surpreendidas. Então verifiquem, né? Sempre verifiquem se a mensagem é para vocês ou não, ok? Bom, esta pessoa, ela se sente assim muito atraída fisicamente por vocês, sente uma certa paixão por vocês, tá? Mas aqui pode ser algo bem inicial. Pode ser algo bem inicial ou pode ser algo que você de repente está querendo conhecer a pessoa ou conhece há pouco tempo. Eu não sei se você está querendo um relacionamento sério ou não, ou se você quer com esta pessoa ou não um relacionamento sério. Mas eu vejo que essa pessoa está fugindo completamente e absolutamente de relacionamento sério. Tá? É uma pessoa, eu não sei se tem trauma ou se nunca teve um relacionamento e não quer ter um relacionamento neste momento, mas é uma pessoa que está fugindo de relacionamento. Rei de ouros de um lado, a rainha de ouros do outro lado, com tudo isso aqui do obstáculo, está fugindo de relacionamento. Me parece, por alguns casos, que essa pessoa está esperando alguém do passado. Ou ainda está presa a alguém do passado, ou ainda quer alguém do passado. Tá? Para outros não é isso. Para outros é, de repente, um encontro que vocês tiveram, que teriam ou iriam ter, e não fluiu as coisas, ou não aconteceu, ou mesmo esse encontro que vocês tiveram e as coisas não fluíram, tá? Ou você quer um relacionamento, essa pessoa não quer, então vocês conversaram sobre isso e a pessoa, né, vocês resolveram se afastar, mas essa pessoa ainda deseja você, ou deseja ter um encontro com você, ou deseja conhecer melhor você. Só que é interessante aqui para alguns casos, porque esta pessoa, eu sei que muitas pessoas vão ficar revoltadas com isso, mas esta pessoa não é que ela não quer. Não é que ela quer só um envolvimento casual, ali uma noite e pronto, tchau, sumiu da tua vida. Não, é uma pessoa que quer viver algo, tá? Ó, 6 de paus, rei de paus. Só que é uma pessoa que quer viver algo com intensidade, com profundidade, né? Como fosse assim, adolescentes apaixonados, mas ela não quer um compromisso. Rainha de ouros, rei de ouros. Então, assim, obviamente, tudo são crenças, né? Isso aqui é uma crença. Mas é uma pessoa que pode ter aquele tipo de crença assim. Ah, eu estou em um momento profissional tão bom na minha vida que eu não posso estragar isso com um relacionamento. Do tipo, se eu começar um relacionamento, eu não vou ter tempo para trabalhar mais com o meu trabalho, ou eu não vou ter tempo para me desenvolver como eu estou me desenvolvendo. Então, é melhor eu não ter um relacionamento e viver algo intenso, mas com a liberdade de repente, não ter que dar satisfação, ou de não ter que ou de não ter aquele compromisso de ter que se ver toda semana, no meio da semana, se ver quando quer, quando pode. É que me parece uma pessoa que trabalha bastante, mas vocês também trabalham bastante, né? Então, assim, não é uma situação. Isso é uma situação, tá? Não quer dizer que seja para todo mundo ou só isso. Pode ser uma pessoa que tenha passado por um relacionamento traumático, né? Terminou há algum tempo e ainda não se recuperou. Porque o que acontece? Quando a gente tem um trauma, o trauma ele não desaparece da noite para o dia. É preciso que se trabalhe aquela energia, que se transforme aquela energia em outra coisa. Senão ele vai ficar ali pro resto da sua vida e você vai desencarnar e vai reencarnar de novo e ele vai te acompanhar na próxima encarnação. Né? Claro, existem alterações com o passar do tempo? Existem. Mas de um modo geral, a equação é assim que funciona. Então, aqui pode ter sido uma pessoa que de repente viveu ali o seu grande amor, primeiro amor, né? Se decepcionou e nunca mais conseguiu se abrir para um relacionamento sério de novo, tá? Para outros aqui pode ser uma pessoa mais jovem do que você, né? Que ainda não conheceu a vida do jeito que gostaria, não sei nem o que isso significa, mas enfim, né? Cada pessoa faz as suas escolhas. Mas aqui realmente é uma situação de uma pessoa que não quer um relacionamento sério.
porque atrela, né, relaciona a imagem de ter um relacionamento sério com algo sofrido, com algo difícil, com eu vou perder algo, com eu vou me afundar, com eu vou fracassar. Pode ser também uma pessoa que viu os pais brigarem muito, inclusive com agressões físicas na infância, na adolescência, e que colocou na cabeça que disse: eu nunca vou ter um relacionamento sério. Porque um relacionamento sério é isso aí. É briga, é conflito, é prejuízo, porque a pessoa baseou naquilo que ela viu, tá? Então, eu estou explicando várias situações para vocês verem qual que se encaixa, tá? Próximas atitudes dessa pessoa, vejam bem. Olha se não é uma pessoa que foge, que rejeita. Inclusive, eu não me surpreenderia de dizer que esta pessoa, de tanto que ela rejeita relacionamento sério, pode aparecer várias pessoas interessadas nela para ter um relacionamento sério. É paradoxal, né? Mas aqui sim, tá? É uma pessoa que não quer um relacionamento sério, não quer compromisso, né? Não quer aquela sensação de repente se sentir preso ou presa, né? Mas ao mesmo tempo se sente muito bem com você, ou conversando com você, ou saindo com você, ou se vocês já saíram, né? Então essa pessoa fica que eu não sei o que fazer, né? 3 de paus, 10 de paus, eu quero, mas eu não quero, ou eu quero desse jeito, mas, né? E aí é uma pessoa que sabe também, de alguma forma essa pessoa sabe, reconhece que quanto mais se envolve, mais se aprofunda o vínculo. Aqui é uma pessoa que tem medo de ficar presa, tá? É uma pessoa que tem medo de ficar presa, medo de perder a liberdade, medo de ser dominado. E se a pessoa tem medo de ser dominado ou dominada, bom, aí é uma situação um pouco mais delicada. Porque geralmente as pessoas que têm medo de serem dominados ou dominadas são pessoas que têm essa atitude dominadora. Elas precisam dominar o outro para não se sentirem dominadas, para não se sentirem vulneráveis, né? Isso aqui chama-se projeção. Você vê as pessoas de fora como você é. Então, se você tem medo de ser dominado, você vai querer automaticamente dominar, né? Porque aí você se sente numa posição de segurança. Então, aqui é uma pessoa que tem muito isso, tá? E, inclusive, é uma pessoa que pode ser que vocês conversem com ela e, de repente, ela suma, ela para de falar com você. De repente, ela conversa, tudo bem, flui a conversa. De repente, no outro dia, ela nem te responde mais um bom dia. Por quê? Porque ela percebeu que ela estava se envolvendo um pouco, que ela estava começando a sentir algo por você, ou começando a dar vazão ao sentimento. Pode ser aquela pessoa que sai com você e de repente no outro dia nem te manda uma mensagem, nem te responde mais? Pode, porque ela não quer aprofundar o vínculo. Ela quer viver o lado bom, isso aqui é imaturidade, mas ela quer viver o lado bom da relação sem se comprometer, sem entrar naquele compromisso, né? Ter que dar satisfação, dizer onde vai, dizer onde foi, onde não, né? O que está fazendo, ou de repente pode ser que tenha esse medo de viver um relacionamento difícil também, tá? De qualquer forma, é uma pessoa que parece que quanto mais vocês insistirem em ter algo com essa pessoa, as coisas podem ficar mais pesadas, tá? E é uma pessoa aqui que eu vejo muito, assim, muito. Não sei se a palavra certa seria firme, mas é uma pessoa muito firme. Se ela quer, mas tem que ser do jeito dela. Do jeito dela. É quando ela quer, no horário que ela quer, fazer o que ela quer. Ela não tem muito essa coisa assim de, eu irei ceder um pouco para que fique bom para ambos, para que fique agradável para ambos, para que as coisas possam fluir. Não. É uma pessoa. Essa pessoa sofre por isso também, claro, né? Mas é uma pessoa que é mais controladora, é mais dominadora, né? Embora goste de você, tá? Tenha bastante atração por você, goste do seu jeito, goste das coisas que você fala para ele ou ela, ou já falou, né? Gosta de como você trata ele ou ela, né? Mas aí eu acho que é aquela situação, né? Nesse caso aqui é aquela típica situação, colocar na balança, né? Você está recebendo o que você precisa? Porque tudo bem, não é pecado a gente gostar de alguém e agradar a pessoa, fazer coisas que você é, gostaria que fizessem para você. Não, isso não é problema nenhum. Desde que a balança esteja equilibrada. Alguém sempre vai ter que fazer o primeiro movimento, né? Então, desde que a balança esteja equilibrada. É só você que está chamando essa pessoa? É só você que está convidando ele ou ela para sair?
É só você que responde, aí a pessoa te deixa no vácuo. Aí você vai lá, responde de novo, puxa o assunto e a pessoa te deixa no vácuo de novo, ou responde e logo some de novo. Então aqui vocês têm que colocar na balança. Você está conseguindo obter algo prazeroso, algo bom dessa situação ou não? Está trazendo mais preocupação que outra coisa para você? Mais cansaço, mais desgaste. Inclusive aqui, para alguns casos, pode ser uma pessoa, lembra que eu falei que é uma pessoa aqui que pode ter bastante gente interessada nele ou nela para ter um relacionamento, mesmo que essa pessoa não esteja aberta para um relacionamento de um modo geral? Pode ser uma pessoa aí que tenha contatinhos, né? Mas contatinhos também do mesmo jeito, do mesmo estilo, tá? Não quero um relacionamento sério, vamos vivendo, ou não necessariamente contatinhos. Alguém que está muito interessado, ou várias pessoas interessadas nele ou nela, e ele fugindo aí de todo mundo, tá? Então, é mais ou menos isso que eu vejo aqui para vocês, que se conectaram com esta opção da leitura. Leitura número 3 da Ametista. Quem precisa de mais informações, né, como vocês já sabem, sobre o meu trabalho, agendamento de consulta particular, etc., aqui na descrição do vídeo sempre estão os detalhes, ok? Fiquem todos bem e até mais.